Se você entender esses 3 pontos chaves, você vai vender 100 mil ou mais no mês em colchões. Sejam bem-vindos à nossa live de terça-feira. Toda terça-feira às 20 horas, onde eu te ajudo a vender 100 mil reais em colchões no mês. Hoje a live deve ser de número 166, 168 já. São 168 semanas que eu estou aqui ajudando você, vendedor de colchão, a vender 100 mil reais de colchões no mês. Tema esplêndido e maravilhoso. Quais são, Luciano? São 3 pontos-chave importantes que você precisa entender para você vender 100 mil no mês em colchões. Pega papel, pega caneta para você anotar no seu segundo cérebro. Qual que é o segundo cérebro, Luciano? Papel e caneta. Não confia só nesse HD aqui. Anota, pega um caderno, anota, organiza as informações para depois você dar uma lida novamente, para você olhar novamente e depois colocar, incluir na sua apresentação no campo de batalha no dia a dia, seja na loja, seja na casa do cliente, visitando o cliente, vendendo qualquer tipo de colchão, de mola de espuma, terapêutico, colchão comum, enfim, qualquer tipo de colchão. Vamos embora? Vamos para cima, vamos com tudo aí? Chama 3 colegas vendedores de colchões aí pelo aviãozinho de papel para ajudá-los a vender 100 mil no mês em colchão. Chama aí 3 colegas. O diretor nosso aqui já está mandando já para toda a equipe, né, diretor? Aí, ó. Então vamos lá, vamos para cima. Quais são esses pontos? Você sabe que eu estava reparando outro dia, existe uma técnica que há muito tempo a gente usa ela, a técnica do confessatório. Você conhece a técnica do confessatório para vender mais colchões? Então nós vamos explicar o que é na Igreja Católica. O que a Igreja Católica ela faz e ela dominou o mundo? Ela dominou o mundo ouvindo as confissões das pessoas. Ela dominou o mundo. Pra você ter uma ideia, a Igreja Católica mandava no mundo. Antigamente, os reis, a autoridade máxima era a Igreja Católica, tinha que estar aliada com o rei. E a Igreja Católica, ela que criou, pra você ter uma ideia, ela que inventou o cartório de registro civil. Para que ela criou o cartório de registro civil? Porque ela precisava entender quantas pessoas estavam nascendo, quantas pessoas tinham, para depois ajudar na igreja, contribuir na igreja, e precisava ter uma contagem. E foi uma boa ideia, uma excelente ideia. E aí ela criou o registro civil, o cartório de registro civil. É uma ideia da Igreja Católica. E para você se confessar, o que você tem que fazer? O que o padre faz? O padre, ele faz o quê? Ele vai ouvir você. Ele vai ter uma audição de todos os pecados que você cometeu, de pecados que você deseja cometer, ou dúvidas que você tem para você tirar ali com o padre se você está fazendo certo, se você está fazendo errado, se está se sentindo acusado ou acusada ou não. E você precisa se confessar para se sentir melhor. De repente você cometeu algum erro, você está com algum problema também. E a Igreja Católica, na verdade, ela inovou a audição dela. Como, Luciano? Ela inovou a audição dela ouvindo as pessoas. O que ela fazia? Porque as pessoas hoje tem muito cortisol no cérebro do ser humano. A realidade da vida do ser humano no dia a dia, ela é muito dura. Então é muito problema que as pessoas têm. E é muito cortisol. E o que a Igreja Católica fazia? Ela dava dopamina. O que é dopamina? É o hormônio da motivação. O que é? Ouvir. Quando você é ouvido por alguém, você se sente bem.
Poxa, a pessoa me deu atenção. Atenção é um dos ativos mais valiosos do mundo. Então, se confessar fazia bem para as pessoas. Mas, Luciano, o que tem a ver tudo isso? Tem a ver que no confessatório, o que as pessoas falavam para os padres? Elas falavam, anota aí, primeiro ponto, elas falavam para os padres os problemas delas. Um dos pontos-chave, os problemas dos clientes. A igreja também, os padres, as pessoas falavam para eles os desejos dele. Segundo ponto-chave. Terceiro ponto-chave. Nós vamos adiante agora com o terceiro ponto-chave. Qual é, Luciano? Os desejos das pessoas. Ó, padre, eu estou com um desejo de fazer isso, não sei se é certo, não sei se é errado, mas falava para o padre. Então, existem esses três pontos-chaves, que são os problemas, os desejos e as dúvidas. O que você quer dizer, Luciano? Eu quero dizer, como eu disse, a vida do ser humano no dia a dia ela é muito dura. As pessoas têm muito problema no dia a dia, muita preocupação. Um tem com o filho, outro tem um problema com o marido, outro tem um problema na empresa, outro no dia a dia. Isso quer dizer o quê? Eu quero dizer que o cérebro ele recebe cargas de cortisol. O que é o cortisol? O hormônio do estresse. E as pessoas elas precisam do quê para rebater o cortisol? Dopamina. O que é a dopamina? A motivação. De quê? De enfrentar a vida, de enfrentar o dia a dia, de resolver os problemas. E aí foi analisado o seguinte, o que foi analisado? Quais são os problemas, os desejos e as dúvidas do seu cliente? Quais são os problemas, os desejos e as dúvidas dos nossos clientes? Quais são? Primeiro problema do nosso cliente, desconforto em acordar pela manhã. Ele tem desconforto em acordar pela manhã se ele está dormindo num colchão inadequado, porque não está acomodando a coluna dele adequadamente. Ele não está. E aí, outro problema do nosso cliente, acordar várias vezes à noite. Esse é um problema, acordar várias vezes à noite. Isso interrompe o sono. Isso mexe no dia da pessoa. O sono é o melhor remédio para o corpo humano, pessoal. Nós estamos cansados de saber disso. Então, desconforto ao acordar é um problema que o cliente sofre no dia a dia. Outro problema, acordar muitas vezes à noite. Acordar cansado, acordar desanimado, desanimada, sem energia. Acordar com dores. O cliente acorda sem energia. O cliente acorda desanimado às vezes. Acorda com dores na coluna, consequentes de noites mal dormidas no colchão dele que está inadequado. Olha quanto problema, que é o ponto-chave número 1, nosso cliente sofre. Agora, esse é um problema externo. E o problema interno disso? Tem dois tipos de problema, o interno e o externo. Agora, essas pessoas que não dormem bem, essas pessoas que acordam com dores, essas pessoas que estão ali desanimadas, acordando desmotivadas pela manhã, o que essas dores na coluna impedem esse cliente de fazer no seu dia a dia? Nós precisamos entender esse ponto-chave para poder solucionar esse ponto-chave desse cliente. É um ponto muito importante. É um ponto muito importante. A vida do cliente, às vezes, ela é deprimente. Quanta senhorinha, quanto senhorzinho que acorda de manhã com dores no corpo e fica deprimido devido a essas dores no corpo e nada resolve. Quantos clientes desse? A gente precisa mexer internamente com esse problema, que é o ponto-chave número 1 desse cliente, que nós sabemos que no dia a dia ele pode acordar com dor na coluna, com dor no ciático, acordar deprimido, acordar desanimado, acordar mal-humorado, não dormiu bem à noite. Tudo isso gera consequências internas que vai afetar a vida desse cliente.
E nós, como vendedores de colchões, especialistas, precisamos entender quais são o real problema desse cliente. Nós precisamos entender também quais são os desejos do nosso cliente. Quais são, que é o ponto-chave número 2, quais são os desejos dos nossos clientes em geral? Foi feita uma pesquisa, essa pesquisa foi feita mundialmente. Número 1 dos desejos que as pessoas mais querem. Os estudos comprovaram, através dessa pesquisa, que o desejo número 1 do ser humano, sabe qual é? Conforto. O ser humano quer conforto. O conforto, o ser humano quer o bem-estar, quer qualidade de vida, quer saúde. Quais são os desejos do nosso cliente? Conforto, qualidade de vida, bem-estar, a gente vive melhor. Mas quais são os desejos internos desse cliente nosso? Quais são, Luciano? Quais são os desejos internos? O meu cliente tem neto? Tem neta? Tem, Luciano? Ele gostaria de brincar com esses netos e não consegue brincar pelo problema de coluna dele? Esse problema de coluna impede o meu cliente de brincar com o netinho dele, de pegar o netinho dele no colo, de viajar com esse neto, de sair com esse neto, de visitar, de sair com as pessoas? Impede. A gente precisa entender se impede. Por quê, Luciano? Porque eu preciso gerar desejo nesse cliente para resolver esse problema. É profundo o negócio. Porque ninguém acorda querendo vender, ou querendo comprar, melhor dizendo, nenhum cliente acorda querendo comprar um colchão de 10 mil reais. Nenhum cliente acorda querendo comprar. Eles querem resolver o problema deles. Mas eu preciso entender quais são os problemas deles para poder resolvê-los. Então o desejo dele qual é? O cliente gosta de conforto, o cliente gosta de bem-estar, o cliente quer ter saúde, o cliente quer dormir bem, o cliente quer brincar com os netinhos dele, o cliente quer viajar, o cliente quer passar as noites bem dormidas. Ele quer passar, e o cliente não quer, sabe o que o cliente não quer? Passar tempos indo em médicos. Eles não querem toda hora ficar indo em médico, eles não querem ficar todo indo se automedicando. Por que, Luciano? Porque é incômodo se automedicar. É incômodo. Como é que eu tomo um medicamento para dor na coluna, ela passa, só que depois essa dor volta? Ué, mas peraí, se o remédio, o medicamento foi feito para alívio da dor, por que a dor volta? Por que a dor volta? Porque o problema, às vezes, não é bioquímico desse cliente. O problema é mecânico. O que é um problema mecânico do cliente? Postural. Ele precisa entender que não é qual o remédio que ele toma, qual a automedicação que ele toma. A gente precisa entender. O senhor toma diclofenaco? Toma anti-inflamatório? Qual tipo de anti-inflamatório o senhor toma para dor na coluna? Toma o diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio. Você sabe quais são as contraindicações disso? Remédio ele é bom para uma coisa, mas ele piora outra. E o cliente não quer ficar só... A gente tem que entender, sabe por que a dor volta, Sr. João? E a dor volta quando o senhor toma esse medicamento? Volta. Por que volta? Porque o teu problema não é bioquímico, Sr. João, Dona Maria. O problema do senhor é mecânico. Por isso, o que ajuda isso na venda de colchão, Luciano? Ajuda você trabalhar no cérebro dele para resolver esse problema logo, para trocar o colchão dele logo. Por quê? Porque vai mostrar para o cérebro do seu cliente que ficar se automedicando, não está resolvendo. O problema é postural. É alinhamento de vértebra de coluna que está dando atrito porque o colchão dele já venceu, precisa trocar o colchão. Mas a gente precisa saber quais são os desejos do meu cliente. Qual é o outro ponto-chave? Quais são as dúvidas do seu cliente? Seu cliente tem dúvida, que não fala para você, que não fala para mim, que não fala para ninguém. O adulto, ele tem esse negócio, ele tem dúvidas internas que ele não expõe.
ele fica quieto na dele. Por quê, Luciano? Porque primeiro não foi descoberto quais são os problemas dele. Poxa, ele nem perguntou se eu tenho alguma dor, se me incomoda. Ele não quis saber os meus desejos. Para que eu vou expor as minhas dúvidas? Então a gente tem que entender que agora, depois da pandemia, o comportamento humano mudou. A gente precisa falar com o sistema límbico do ser humano. Precisa dar SD. O que é um SD, Luciano? Um SD é um estímulo direcionado. Que faz o quê? Que faz eu ter a atenção do cliente e faz eu agir rapidamente. Então a gente tem que falar diretamente com o cérebro desse cliente. Dúvida do meu cliente, qual é, Luciano? Uma dúvida importante que o cliente não conta para nós. A gente está fazendo a apresentação e na mente dele está assim, a dúvida número 1. Será que esse colchão é bom mesmo? Do jeito que ele está falando? Será que esse colchão é bom mesmo? Do jeito que ele está falando? Outra dúvida que o cliente tem. Será que eu preciso trocar esse colchão agora? Será? Qual é a importância de um colchão bom para mim? O cliente não fala isso para você. Muita gente me pergunta, Luciano, aonde você vê que as pessoas mais erram na venda de colchão? Aonde, Luciano, que você vê que as pessoas mais erram na venda de colchão? Eu falo que os vendedores erram em focar em querer vender muito, em querer vender demais, em querer vender demais, em querer vender demais e esquecem de entender os 3 pontos chaves. O vendedor de colchão, ele erra quando ele quer vender demais e esquece de entender os 3 pontos chaves: problemas do cliente, desejos do cliente e quais são as dúvidas desse cliente. Quando você esquece de entender esses 3 pontos chaves, aí o cliente não vai gerar desejo de compra. Luciano, quais são as vantagens de eu saber os problemas, as dúvidas e os desejos do cliente? Quais são as vantagens, Luciano? Você passa a ter informações necessárias para poder ajudá-lo. Quais são as vantagens de eu ter, ou de eu saber os problemas, os desejos e a dúvida do cliente? Você passa a ter informações valiosas, informações relevantes. Para quê, Luciano? Para poder ajudar esse cliente. Que se você não tiver essas informações, como é que você vai resolver o problema do cliente? Não tem como, né? Ou seja, se o cliente tem dor nas articulações, uma artrite, uma artrose, ou ele tem bico de papagaio na coluna, o que eu tenho que fazer, Luciano? Bom, se eu tenho um colchão tecnológico, quais são as tecnologias que vai ajudar a diminuir as dores da inflamação desse cliente? O infravermelho longo é um anti-inflamatório natural. Aí que está o ponto-chave. Eu já entendi o problema dele. Ele tem uma dor porque ele tem bico de papagaio, ou ele tem uma artrite, ou ele tem bico de papagaio é uma artrose na coluna. Gera uma inflamação na coluna. Se eu já entendi que ele tem uma artrose na coluna, o bico de papagaio na coluna, poxa, ele está com a coluna inflamada. Se eu entendi isso, eu sei do desejo dele que ele quer brincar com os netos, e a coluna não deixa. Qual é a dúvida dele? Será que eu troco mesmo esse colchão? Aí eu tenho que mostrar o quê? A tecnologia que vai resolver o problema se for um colchão tecnológico. Se for um colchão tecnológico, eu tenho que oferecer a tecnologia certa que vai resolver o problema que eu já entendi e o desejo que ele tem. É o passo a passo. Não é querer vender demais. Se você quer vender demais, você não vende. Quem quer vender demais, não vende. Você não pode vender demais antes de entender esses 3 pontos chaves do cliente. Por quê, Luciano? Porque senão não vai gerar desejo de compra. Os clientes, eles querem... Eu sempre falo o seguinte, os clientes não querem comprar colchão.
cliente não quer comprar colchão. Eles querem comprar o resultado que esse colchão vai fazer na vida deles. Isso tem que estar claro para a gente. Isso tem que estar muito claro. O cliente não quer comprar colchão, o cliente quer comprar o resultado que esse colchão vai transformar na vida dele. O que vai transformar na vida dele? Vai melhorar a vida dele? Vai dormir melhor? Vai acordar mais animado? Vai acordar mais motivado, mais motivada? Vai liberar mais dopamina, que é a motivação? Porque eu sei que a vida, a realidade da vida dos idosos, das pessoas, é uma realidade dura. Se eu sei disso, o grau de cortisol está em excesso, descarregando no cérebro. Eu preciso vir com dopamina. O que é dopamina? Resolver o problema. Resolver o problema. Ou seja, na sua próxima apresentação, por exemplo, você tem que perguntar para o cliente o que mais incomoda ele. Ah, Luciano, isso é óbvio. Nada é óbvio. Já dizia uma mentora minha, nada é óbvio. Qual é a dor que mais incomoda o senhor? Qual é a dor que mais incomoda o senhor? Precisa descobrir esses problemas. Técnica do confessatório. Tem que fazer o cliente confessar para nós quais são os problemas, as dúvidas e os desejos dele. Para aí sim, a gente entendendo isso, a gente poder resolver esses problemas, tirar essas dúvidas e gerar desejo na apresentação, encantando esse cliente. Ou seja, a gente precisa extrair desse cliente o que ele gostaria de fazer se ele não tivesse essa dor. Se a senhora não tivesse essa dor, a senhora viajaria? O que a senhora faria? Ah, eu se sentiria melhor, eu viveria mais. Entende que é mais profundo a venda de colchão? Porque colchão não é só para dormir. O colchão é o móvel mais importante de uma casa. Mas a minha apresentação, ela é feita para o móvel mais importante da casa ou ela é feita para um colchão? Colchão só serve para dormir. O móvel mais importante da casa, ele serve para descansar. Eu repito muito, quando o cliente está muito em dúvida, dormir você dorme no sofá, no chão, você dorme no carro, você dorme encostado em qualquer lugar. Agora, descansar, ter conforto para o templo e morada do Espírito Santo, que é o corpo humano, é só num bom colchão. É só num bom colchão. Não tem outra. Não tem outra. A gente precisa... A inovação nossa precisa estar na audição, precisa também ouvir esse cliente. Porque se eu não souber os problemas e ele expor para mim, eu tenho que ter a audição na inovação. Os padres, a inovação da Igreja Católica foi na audição. Os padres davam os ouvidos para os fiéis e eles se sentiam mais leves, mais seguros depois de ter confessado o pecado ou o desejo de pecar. Eles se sentiam mais seguros. A ciência mostra que quando você expõe um problema e alguém tem a solução, você se sente mais bem. É ciência. Então, primeiro a igreja descobria qual eram os problemas dos fiéis no confessatório. Qual era o problema dos fiéis? Ah, eu pequei, é um problema. Ah, eu vou pecar, eu estou com vontade de errar, eu estou com vontade de fazer isso, eu não sei se é certo, padre. Entende, pessoal? Então a gente tem que olhar de um outro modo hoje, mais profundo, um raio-x, um diagnóstico bem feito na venda de colchão. Entender os 3 pontos-chave é importantíssimo hoje. Até o tom de voz, ele é importante ao fazer uma pergunta. A nossa comunicação verbal é importante. E a não verbal também é importante. Dizem os cientistas que 93% da nossa comunicação é não verbal.
O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o que é a comunicação não verbal, o que é? Tom de voz, o óculos que você está usando, a vestimenta que você está vestido, o seu sapato, o seu carro, você analisa, o seu celular. Você é analisado dos pés à cabeça pelo seu cliente. Se você entrar numa loja, você vai reparar dos pés à cabeça no vendedor ou na vendedora. Agora, isso traz o que para o cliente? Segurança. É linguagem não verbal. 93% da venda. Até um óculos, até o tom de voz, até a vestimenta, até um perfume, ele é diferente. A pessoa olha, até um relógio, a pessoa olha e fala, caramba, isso aí é diferente. Esse vendedor é diferente. Esse vendedor é diferenciado. Até tem gente que fala assim, na loja, deixa seu orçamento, ou você vai na casa, deixa seu orçamento. Não tem que deixar mais orçamento, tem que deixar uma proposta. É proposta que se deixa, não se deixa orçamento. É proposta. Por quê, Luciano? Porque a proposta, ela vai tirar a dúvida, ela vai gerar desejo e ela vai resolver os problemas. Os 3 pontos chaves do cliente. Propor para o cliente resolver o problema, tirar as dúvidas dele e gerar desejo dele ter mais conforto, de ter uma qualidade de vida melhor e ter bem-estar na casa dele. Ou seja, muda tudo. Muda tudo, Luciano, muda tudo. É a mesma coisa, por exemplo, se você vai num supermercado e você não conhece, você está em outro país. Você vai em outro país e você deu vontade de você comer pão com maionese. Você vai em outro país, você não conhece as marcas. E para você saber qual é a melhor maionese, você se baseia no quê? Na embalagem? No preço? No quê? Muita gente, segundo a pesquisa, ela se baseia pelo preço. O mais caro está associado com o melhor. Vê lá, uma mais barata, outra mais ou menos, outra mais cara. Para o cérebro, o mais caro está associado para o melhor. Ou seja, para o mais caro está chamando mais atenção. E se tiver uma boa embalagem, melhor ainda. Qual é a nossa embalagem? A nossa vestimenta. O nosso sapato, o nosso jeito de falar, a nossa comunicação, né? o óculos, a nossa vestimenta, é a nossa embalagem. Então, embalagem boa. Na hora que você for falar o preço do mais caro, não vai soar tão caro. Por quê, Luciano? Porque o cérebro associa mais caro com melhor. Com melhor. Vai resolver a dor do cliente, o mais caro? Vai ser melhor? Vai dar mais conforto? Vai dar mais qualidade de vida? Vai. O cliente não se importa em pagar mais caro se ele tiver o desejo de que o que você está falando vai resolver a dor dele e vai transformar a vida dele. É isso que eu estou dizendo para você. Até um folder de colchão, mostrar um bom folder, um bom catálogo, tudo isso influencia no cliente em resolver o problema dele, em tirar a dúvida dele e em gerar desejo na compra. É mexer com os 3 pontos chaves para vender 100 mil reais no mês. Ou seja, a gente tem que estar com um esforço, mas alinhado sempre a um método, sempre a um passo a passo. Porque só esforçado não vai vender muito. O esforçado é importante, mas você tem que ter o esforço baseado em um método, em um passo a passo. Aí alinhado vai dar certo. Por isso que faz a diferença os faixas pretas na venda de colchão. Qual é a diferença, Luciano? Eles têm esforço, mas eles seguem um método. Aí eles vendem 100 mil no mês. Aí eles ganham muito dinheiro. Aí eles viajam no final do ano. Aí eles trocam de carro, que é o que você merece. Para vender um colchão de linha alta. O que é um colchão de linha alta, Luciano? Colchão de 10 mil para cima. Mas para isso a gente tem que mexer com esses 3 pontos chaves. Por quê, Luciano? Porque a realidade do cliente
nossa, é uma realidade de uma vida dura, de uma vida difícil. Por quê? Porque tem muito cortisol no cérebro, é muito problema no dia a dia. Então o que as pessoas precisam? Dopamina. Como que eu levo dopamina, Luciano, em uma apresentação de colchão? Mexendo nesses 3 pontos chaves. Descobrindo as dores, descobrindo o problema, descobrindo o desejo e tirando as dúvidas da cabeça do meu cliente, aquilo que ele não fala para mim. É isso. E precisa usar mais o verbo imaginar. Imagina eu só chegando em casa todo dia, aliviando essas dores na coluna. O que ajuda isso, Luciano? Ajuda eu fazer o cliente a sentir senso de urgência para trocar o colchão na hora. Então é muito importante isso. Uma vez um mentor meu falou assim para mim, Luciano, sabe o que você precisa para vender mais? Amor na sua marca e seguir um processo. Amor na sua marca e seguir um processo. Tem que ter um processo, tem que respeitar um processo, tem que seguir um processo. As embalagens dos produtos no supermercado são bonitas, mas os preços são muito iguais, muito parecidos hoje. A concorrência da embalagem é muito forte, tem embalagens lindas e os preços são muito parecidos. O que vai diferenciar quando as embalagens forem mais ou menos e os preços parecidos? O que vai diferenciar na sua apresentação são os argumentos poderosos que você vai expor na sua apresentação. Os argumentos poderosos que você vai descrever, que você vai apresentar para o seu cliente com os adjetivos poderosos. Porque o que diferencia uma embalagem de um produto outro é o descritivo que está nele. É o descritivo. Vai num restaurante da alta gastronomia e vai num restaurante de uma padaria, por exemplo. Tá lá o peixe, filé de tilápia com legumes. Vai num restaurante que tem também o mesmo filé de tilápia com legumes. Lá vai estar escrito filé de tilápia ao molho de laranja, salteado na manteiga com legumes fresquinhos. Que isso, Luciano? Adjetivo poderoso, um descritivo poderoso. Mas quando a embalagem está adequada, a vestimenta, o jeito de comunicação, aí eu consigo colocar no meu vocabulário descritivos poderosos. Aí eu consigo descobrir problema do meu cliente, tirar a dúvida dele e gerar desejo para ele comprar um colchão de linha alta comigo. Onde eu ganho tempo, dinheiro, me sinto melhor, minha família se sente melhor e o cliente leva um produto com muito mais benefícios. Um colchão com muito mais benefícios para casa. O cérebro, como eu disse, o cérebro associa preço com qualidade. Ele associa a qualidade ao preço. Você quer dizer o quê, Luciano? Eu quero dizer que, dependendo do preço do colchão que você vende, será que vai mostrar que vai resolver o problema do cliente? A gente tem que deixar de ter medo de oferecer os colchões de alto valor, os colchões de linha alta. Porque tem muito cliente que quer comprar um colchão bom, mas ele precisa perceber que vai transformar a vida dele. É a mesma coisa, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, o primeiro médico te cobra para fazer uma cirurgia, olha, eu vou fazer a cirurgia para você, fica tranquilo, R$5.000. Aí você fala assim, caramba, R$5.000? Deixa eu ir outro médico para ver. O outro médico fala assim para você, ó, eu vou fazer a cirurgia em você, vai transformar a sua vida, você vai ter uma qualidade de vida excelente e essa cirurgia vai ficar apenas R$18.000. Qual que você vai fazer? A de 5.000 ou a de 18.000?
Seja sincero, escreve aqui. Vamos ver aqui, escreve aqui. 5 mil, de 18 mil, qual que vocês... Escreve aqui no comentário para eu ver como é que vocês estão. Uma cirurgia, vai mexer no teu corpo, vai abrir você. Você vai deixar um médico fazer a cirurgia em você com 5 mil reais ou 18 mil reais? Qual que você vai deixar o médico cuidar de você, dar anestesia geral em você? O médico de 5 mil ou o médico que vai abrir você por 18 mil reais? Você vai confiar em qual médico? Conta pra mim. Qual que você vai fazer? Qual? Escreve aqui no comentário. Luciano, eu vou fazer de 5 mil. Ó, o diretor já está escrevendo aqui no comentário. 5 mil ou 18 mil? Ele está escrevendo, ele está ali, ó. Qual que você vai fazer? Conta pra mim. A de 18 mil ou a de 5 mil reais? Escreve aqui. Olha lá. 18 mil reais. O José, ó, 18 com certeza. Né? Ou seja, e por que você não vende colchão de linha alta? Por quê? Se eu tiver um presente aqui na mão para te dar, eu tenho aqui um presente de 10 reais e um presente, uma joia que vale 14 mil reais. Qual que você vai querer? Eu te dou essa opção. Ah, Luciano, claro que eu vou querer o de 14 mil. Os clientes também querem o melhor. Por que você não oferece o melhor para ele? Porque talvez ainda você só quer vender, mas você precisa entender os 3 pontos chaves primeiro, para depois vender. Entender a dor de verdade desse cliente, entender o que atrapalha na vida dele, na vida cotidiana dele, no dia a dia dele, se ela costura, se ela é costureira, se ele é motorista, o que ele faz no dia a dia dele que impede ele a dor. É mais profundo hoje o negócio. Não é assim de qualquer jeito mais não. A gente precisa entender os 3 pontos chaves. Por quê, Luciano? Porque se você não entender esses 3 pontos chaves, você não aumenta a venda de colchão. Não é só esforço, é método também. Não é só esforço, é ciência também. A gente precisa entender profundamente e ouvir o nosso cliente como os padres no confessionário faziam e faz até hoje. Por quê, Luciano? Porque ouvir o cliente é ouro. Precisa ouvir mais o cliente, precisa deixar ele expor. É importante extrair os dados. Quais são as vantagens que eu vou ter de descobrir o ponto-chave número 1? Informação relevante você vai ter para você poder ajudar esse cliente. Isso é importante. Então, você vê, por exemplo, você vê que a Netflix, ela mexe com o quê? Com dopamina. A vida do cliente, a vida do ser humano, a nossa vida, a realidade da nossa vida, ela é dura. E aí dispara muito cortisol, hormônio do estresse. O que a Netflix faz? A gente, quando está assistindo uma série, perde o sono, perde a sede, come menos. Por quê, Luciano? Porque está disparando tanta dopamina, tanto hormônio de ficar ali, de motivado para assistir, de ver como é que vai terminar aquilo, que a gente está mexendo com as emoções do ser humano. Por isso que a Netflix deu certo. E a gente paga. E não se importa no preço de pagar uma Netflix, às vezes nem usa, mas está ali, para quando a gente precisar, o cérebro vai querer dopamina. O cliente também precisa de dopamina. Quem vai dar dopamina para ele? Você. Como? Levando conforto, levando bem-estar, resolvendo o problema da coluna dele, o desalinhamento da coluna, a artrite, a inflamação com a tecnologia que o colchão tem. Mas isso tudo é um processo. É um processo. Por que a Netflix você perde fome, sono,
Por quê? E sede? Você não quer sair dali? Porque está mexendo com dopamina. Porque é um mundo de dopamina, na verdade. A Netflix é um mundo de dopamina. É um mundo. Ela domina o cérebro do ser humano. O faixa preta na venda de colchão, ele domina o cérebro do cliente na apresentação. Por quê, Luciano? Porque ele tem argumentos poderosos. Ele sabe descobrir o problema, tirar a dúvida e gerar desejo de uma forma encantadora. Ele sabe, ele tem um script mental poderoso no cérebro dele para poder passar o passo a passo na apresentação, colocar o adjetivo poderoso, ouvir na hora que tem que ouvir, encantar o cliente na hora que tiver que encantar. É diferente. 3 pontos chaves que você precisa entender antes da venda para você vender 100 mil no mês. Quais são? Ponto-chave número 1, entender o problema do cliente. Ponto-chave número 2, gerar desejo nesse cliente. Ponto-chave número... tirar as dúvidas ocultas que ele não te conta na hora da apresentação. É assim que você tem que fazer. Ir para cima com esforço, mas com método, com passo a passo, com inteligência, sem ansiedade. Não querer vender demais antes de entender os 3 pontos chaves. Tá certo, pessoal? Mês de maio tá aí, o Dia das Mães já passou. Vamos para cima, vamos com tudo. Espero que vocês arrebentem de vender colchão ainda esse mês de maio. Se diferencie do mercado. Não seja igual a massa. A massa, com muito carinho eu digo essa palavra, a massa é medíocre. Por quê, Luciano? Porque foram criados assistindo novela. A gente não, está num campo de batalha. Está aí, ó. Campo de batalha está aí. Estamos no melhor momento para vender colchão, mas precisamos estar preparados e preparadas. Para quê? Para fazer uma apresentação encantadora. Não é fazer qualquer apresentação. É uma apresentação encantadora, desde a vestimenta ser excelente, o vocabulário ser excelente, para cada vez mais falar com o cérebro desse cliente. E o cérebro que toma a decisão. Vamos embora, vamos com tudo. Encorajem mais vocês, empoderem mais vocês mesmos, coragem de oferecer colchão linha alta, coragem de ir para cima do cliente com toda educação, com todo carinho, mas também com ousadia de oferecer o melhor para esse cliente sem medo. Sem medo. Vamos para cima, vamos com tudo. Arrebentem agora em maio. Ainda nós temos aí a metade do mês para vender colchão. Dá para vender muito colchão. É só aplicar o passo a passo certo. Não tem erro. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e boas vendas a todos. Até a próxima terça-feira. Tchau.